blog é um bloco de anotações que a gente abre todo dia e escreve as bobagens que viu, que está pensando, que descobriu e que acha importantíssimo repartir com as pessoas. Um ponto de encontro, uma esquina onde falo com centenas de pessoas sem ter ninguém ao redor. A afirmativa da escritora e blogueira Ivana Arruda Leite ilustra a liberdade de um ambiente digital que, sendo mais do que um gênero, tem formado escritores de todos os gêneros. Contestado quanto a seu mérito, seja como texto, seja como arte, a verdade é que o blog está entre nós e que o blogueiro de hoje pode ser muito bem o escritor de livros de amanhã. É o caso de Mariana Fontana e Alexandre de Freitas, criadores do blog Além da Contracapa, Resenhas Literárias. A gente inicia o papo com Mariana Fontana, que tem 20 e poucos anos e que não é crítica literária, mas uma arquiteta viciada em livros e filmes antigos. Bom, uma menina, uma moça muito jovem, uma arquiteta que decidiu escrever sobre livros. Por quê? Eu acho que, embora eu tenha me formado em arquitetura, minha paixão mesmo sempre foram os livros, sempre foi ler e escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, o blog eu acho que veio muito naturalmente com isso, assim, dessa vontade de estar sempre lendo e escrevendo e falando sobre os livros. Nesse sentido, Mariana, o blog é uma possibilidade de conversar com várias pessoas, de publicar os textos da gente, sem passar por nenhum tipo de critério editorial, né? Vocês têm ideia de quantos seguidores vocês têm? A gente tem em média de 560 seguidores no blog. Isso é quase uma tiragem de livros. Se pensar que um livro tem uma base de 500 exemplares, vocês estão publicando, de alguma maneira, num número aproximado, né, de um texto impresso. E o blog tem 2 anos. Exato. É um tempo legal para o blog. Os blogs terminam em poucos meses, né? De quem foi a ideia? De onde veio a ideia de fazer o blog? Na verdade, foi uma coisa bem natural, assim. Como você falou, o blog não é só meu, é meu e do Alexandre. E nós tínhamos esse costume, como nós dois gostamos muito de ler... Vocês se conhecem há muito tempo? Há bastante tempo, há uns 7, 8 anos. Então, era uma coisa que vinha muito natural. Quando a gente se encontrava, a gente acabava sempre conversando sobre livros. E compartilhando as leituras que nós fazíamos, até porque nós temos um gosto muito parecido, gostamos dos mesmos livros. Então nós estávamos sempre comentando, indicando um para o outro, fazendo análises, comentando a respeito dos personagens, das narrativas, dos autores. E então quando a gente descobriu esse mundo dos blogs literários, aí surgiu essa vontade, a gente disse por que não registrar isso e fazer um blog, né? E compartilhar isso com as outras pessoas, como a gente compartilha entre nós. Vocês combinam alguma coisa antes? Vocês dividem livros? Como é que funciona? Como é que é trabalhar em dupla? Alguns livros a gente divide, mas a resenha que vai para o blog, ela é sempre feita por um de nós. Aquele que leu o livro primeiro. No caso de livros que a gente lê os dois no mesmo livro, a resenha que vai para o blog é daquele que leu o livro primeiro. E é só a questão do conteúdo mesmo que a gente combina algumas coisas. E vocês passam o texto de um para o outro? Ou, de forma autônoma, vocês escrevem e já publicam? Um revisa o texto do outro, vocês se ajudam nesse aspecto? Algumas vezes sim. Algumas vezes uma resenha minha passa pela revisão dele e vice-versa também. Mas na maioria das vezes a gente escreve e publica por conta própria. É difícil trabalhar em dupla. Eu já trabalhei em duplas num programa de TV e eu e outro professor, seguidamente, a gente se desentendia pelo objeto escolhido, né? Não, esse livro não merece um programa de TV. A gente dizia, não, esse livro não merece um roteiro e tal, né? Mas me parece que vocês têm uma sintonia bacana. Né? Vocês conheceram onde? Vocês são de Passo Fundo? Eu moro aqui há alguns anos já, vim quando eu comecei a fazer faculdade, mas não sou nascida aqui. E nós nos conhecemos por uma pessoa em comum, que é a irmã do Alexandre, que na verdade foi minha colega de faculdade e que então nos apresentou. Bom, o blog de vocês tem uma característica bem interessante, né? Vocês não têm fidelidade àquele cânone, ou seja, vocês não pegam os clássicos, assim, os textos consagrados. Vocês buscam textos, pelo que eu entendi, quando eu li os posts de vocês, textos que agradam a vocês e que atraem a vocês. É esse o critério? Exatamente. Foi desde o início, sempre foi a nossa intenção, assim, não nos comprometer e não comprometer o nosso gosto por causa do blog ou por aquilo que viria agradar mais o público ou ter mais resposta. Foi sempre aquilo realmente que nos atrai, que nos interessa, é o que a gente lê e é o que a gente resenha. E vocês têm então de Shakespeare a Dan Brown. Isso para vocês não tem uma diferença assim, essa é alta literatura, essa literatura, sei lá,
trivial ou de massa, ou, enfim, qualquer conceito outro. Vocês não têm essa diferença? Não. É literatura que nos agrada, é literatura que nos diverte, que a gente gosta de ler. Olha Pode só. ir de biografias a crônicas, do gênero que for. Olha só, na jornada desse ano, que o tema foi Leitura Jovens do Mundo, né, nós tivemos escritores tipo André Bianco, que faz aqueles romances, chamado agora fantasia, né? O que vocês acham disso, esse romance fantasia, essa coisa assim? Vocês gostam disso ou não? O Alexandre até gosta mais do que eu. Tá chegado no suspense, né? Eu gosto mais de suspense. E também filmes antigos. Filmes antigos. Tu comentaste comigo antes que havia um filme que era um noir, né? Que texto é que virou filme? O livro é Indenização em Dobro, é um livro do James M. Cain. E o filme é uma adaptação que no Brasil recebeu o nome de Pacto de Sangue. E como é a história? É uma mulher que, na verdade, é um vendedor de seguros que se envolve com a esposa de um cliente. E sempre no filme noir ou num romance noir tem um triângulo amoroso. E sempre tem uma mulher fatal, né? É verdade. É o caso desse livro, então ela se envolve com esse cara já planejando matar o marido e ficar com o dinheiro do seguro. Então eles planejam aquilo que seria o assassinato perfeito para eles conseguirem isso, mas como sempre as coisas não dão assim tão certo. E o filme e o livro, no teu gosto, tu achaste que são boas obras? Os dois são boas obras, eles têm algumas diferenças. Eu particularmente, o filme, para mim, um ponto alto do filme foram os diálogos, que inclusive o roteiro do filme é do Raymond Chandler, que também é um escritor de livros policiais, que eu particularmente gosto muito. Então a gente encontra bem a característica dele ali, a marca dele. Então para mim foi um ponto alto do filme. Eles se diferem um pouquinho, mas os dois são super recomendados. Legal, olha só. Eu estava te fazendo uma pergunta e eu abri um link e estou voltando. Nós tivemos na jornada, então, autores dessa série fantasia e tal, dessa série de livros chamados fantasia e tal. Bom, e o papo esquenta mesmo, não é no palco de debates, muitas vezes é na mesa, na hora da janta e do almoço. Um autor começou a questionar muito Harry Potter, dizendo: Harry Potter não forma leitor, né? Ou não forma sujeitos que gostem de literatura, forma sujeitos que gostam de Harry Potter, né? Tu tens 20 e alguns anos, eu não vou dizer a tua idade, tá? Tu és mais ou menos desse tempo, né? Tu acompanhaste aquela série da J.K. Rowling, né? Enfim, tu acompanhaste. Esse livro, essa série, teve alguma importância na tua formação leitora? Eu não diria na minha formação de leitora, porque eu sempre gostei de ler e não foi um livro que me marcou nesse sentido, de me despertar o gosto pela leitura. Mas eu sei que isso aconteceu com muita gente, então nesse sentido eu acho que é muito válido. Enfim, Harry Potter também forma leitores? Eu acredito que forma. Beleza. Bom, além disso, além dos textos que tu colocaste para mim aqui, de romances policiais e tal, há também textos não literários, né, que vocês colocam nessa abertura que vocês permitem a leitura, né, que vai de Dan Brown a Shakespeare, enfim, né, há textos não literários. Tem aqui um Mente Perigosa, eu não li, né, que é O Psicopata Mora ao Lado, né, da Ana Beatriz Barbosa. O blog de vocês, embora seja um blog de resenhas literárias, também pretende abarcar esse tipo de texto, que não é o texto literário, mas, enfim, tem um assunto instigante? Sim, como eu comentei antes, a gente procura resenhar os livros que a gente lê, que são livros que nos interessam, porque se nos interessa, pode interessar os nossos leitores também. Então, no blog temos resenhas até de biografias, inclusive. Eu reparei. Então, a gente Steve Jobs, não é? Steve Jobs, tem recentemente Johnny Cash, Elvis Presley. Johnny Cash é uma boa. Várias... Dá para fazer uma série de romances só com as confusões que ele fez. Só com as histórias, é verdade. E tu tens também no teu blog, no teu e do Alexandre, tu tens uma seção chamada Quem Vem para o Jantar, né? E vocês têm a coragem de fazer um convite no primeiro jantar ao Hannibal, que é aquele personagem terrível, né? Aquele canibal terrível, e o Poirot, que é o detetive da Agatha Christie, né? Que sessão é essa? Que ideia é essa? O Quem Veio para o Jantar, na verdade, foi a minha primeira publicação no blog. Ah, é? Exatamente, com essa edição que convida, então, o Hannibal Lecter e o Hercule Poirot. Foi um texto que eu escrevi, na verdade, antes do blog. Veio de uma pergunta que eu li em algum lugar, nem me lembro ao certo, que dizia: se você pudesse convidar um personagem da literatura para jantar, quem você convidaria?
E daí tu fizeste esse convite para esses dois. Exato, essa foi a minha escolha. Então, o Quem Vem Projetar se tornou uma coluna que a nossa intenção sempre foi poder falar um pouquinho mais de personagens e de autores que a gente talvez não poderia abordar nas resenhas ou de uma forma que a gente não poderia abordar nas resenhas. Então é uma maneira de trazer mais informação para o público. Ou seja, é uma maneira de falar da personagem, não do enredo. Exatamente, fora dos livros, que nem o Hercule Poirot, por exemplo, que é uma personagem que transita por vários livros da Agatha Christie, é uma oportunidade de falar dele, de quem ele é, independente da trama ou do caso em que ele está inserido. Tu tens algum projeto assim para o texto impresso, um projeto de livro ou algo nesse sentido? Eu tenho, provavelmente estará saindo no ano que vem. É um livro que segue nessa linha, então, que eu disse que eu gosto bastante, que é o suspense policial. E estamos em fase de finalização com ele agora. E no ano que vem eu acredito que ele esteja aí publicado. Beleza, muito obrigado, Mariana. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente. E no segundo bloco a gente conversa com o outro criador do blog, Alexandre Freitas. A gente dá um tempinho e já volta.